Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó, a gente tá no round 34 aqui. A gente viu no último vídeo o round 32, né? A rodada 32. Foi vitória então do Alekhine. O Alekhine tá com 5-3 no match. Momento crítico aqui do match, do duelo valendo o Mundial, né? E vale dizer que na rodada então 33 houve empate, né? Então o Capablanca aí tem que vencer, né? Ele tem que vencer aí 3 partidas para se tornar o campeão mundial. E o Alekhine basta vencer uma partida que ele se tornará o campeão mundial. O match interessantíssimo, talvez uma das maiores rivalidades aí da história do xadrez. Vale a pena dizer que a gente usa o termo rivalidade, gente, mas um super respeitava o outro, tá bom? Um falava bem do outro e tudo mais. Mas é uma rivalidade, né? No tabuleiro aí. E vamos lá, vamos olhar então a partida. O Alekhine aqui começa com D4, temos D5, C4, E6, o gambito da dama recusado, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, cavalo de bem D7, E3, C6. Até aqui tudo igual. A última partida que a gente viu na playlist, onde o Capablanca estava de negras. A3 aqui foi jogado. Um pouco diferente essa sequência. Bispo aqui em E7, cavalo em F3, roque, bispo D3, D toma C4. Aqui, né, muitas vezes nessa posição é jogado o lance como dama C2 ou torre C1, postergando às vezes o desenvolvimento aqui do bispo de casas claras, porque caso as negras capturem o peão, aí você não teria perdido um tempo, né? Aqui o Alekhine vai direto para bispo D3 e o Capablanca continua com D toma C4, bispo toma C4, fazendo então esse bispo perder aí um tempo. Cavalo D5 propondo a troca de bispos, bispo toma E7, dama toma E7, e agora cavalo em E4 foi jogado. Cavalo aqui de 5 em F6, cavalo G3 e C5. Então indo para cima aí do centro, Capablanca, roque, cavalo aqui em B6 atacando o bispo, bispo volta lá para 2 em segurança, C toma D4, então trocando aí um peão que não era central por um peão central. A tentativa aqui, né? Quem sabe isolar aqui um peão, mas o Alekhine prefere não partir para a estratégia do peão isolado e captura com o cavalo. Cavalo toma aqui em D4. G6, é muito importante agora segurar essa casa aqui de F5. Podem existir temas táticos mais para frente e tudo mais. Então G6 aqui é um lance bastante importante, foi jogado. Torre aqui em C1, indo para a torre na coluna aberta, bispo D7, conectando as torres. Dama aqui em E2, torre já em C8, brigando pela coluna. E E4. O Capablanca não pode permitir tamanha expansão aí do Alekhine. Ele segura esse peão aqui com o lance E5. Né? Olha como foi importante o lance G6. Agora não tem mais cavalo em F5. Cavalo aqui em F3 foi jogado. Rei G7. E esse lance é o seguinte. Rei G7, além de tirar o rei aqui dessa horizontal, ele está querendo jogar o lance H6, vai ficar defendido. Por quê? Ele quer jogar o lance bispo E6, tá bom? E, caso jogue bispo E6, ele não quer que as brancas tenham mais tarde o lance cavalo G5, que seria muito forte. Tá? Então aqui a estratégia é essa, rei G7, H3, H6, dama aqui em D2 e agora sim o bispo veio para E6. Bispo também E6, dama também E6, dama A5, fazendo uma pressão aqui no peão. E aqui uma sequência interessante aqui do Capablanca. Ele vai para cima aqui com cavalo C4 atacando a dama e atacando o peão de B. Dama toma A7, cavalo toma B2. Torre toma C8, torre toma C8 e dama toma B7. Aí você fala assim, pô, mas aqui o Alekhine ganhou um peão, né? Tudo bem, ganhou. É verdade. E a partida seguiu com cavalo C4. Vale dizer que nessa posição seria muito importante o Capablanca jogar o lance cavalo D3. Qual que é a diferença de cavalo D3 e cavalo C4? O cavalo C4 bloqueia a própria torre aqui, ela fica com uma ação mais limitada. Tá? O lance cavalo D3 permite aqui a ameaça de torre aqui em C3, é uma estratégia diferente, tá bom? Por exemplo, aqui torre D1 atacando o cavalo, torre C3 atacando o peão. Vamos dizer que avance aqui o peão com A4, dá para jogar o lance dama em A2, atacando aqui tanto o peão de A4 quanto o peão de F. Tem que defender isso, torre D2, defendendo então e atacando a dama, a torre está protegida pelo cavalo, e aí dama toma em E4, a gente teria uma posição bastante interessante aí, com chances aí para os dois lados, bem equilibrado, né? Mas depois aqui de cavalo C4, a posição fica um pouco complicada, por conta aqui de dama B4, agora
o Alekhine consegue manter sua vantagem material de um peão. A torre A8 foi jogado. O Capablanca de todas as formas quer recuperar o peão que ele está a menos aí, mas torre A1 defendendo então. A dama C6 fazendo uma pressão em E4. E o lance jogado aqui foi A4. Bom, o peão de E4 está caindo, cavalo toma em E4, mas aqui o Alekhine vê uma continuação interessante aqui, com o cavalo toma em E5. Tá bom? Então essa continuação é bastante interessante. Se tomar aqui em E5, cavalo toma aqui em E4. Tá bom? Essa aqui é a ideia desse lance, cavalo toma em E5. Então não continuou dessa forma, a partida continuou com dama D6 e agora fazendo uma pressão aqui em E5. Mas mais do que isso, você fala assim, pô, mas agora e se cavalo toma aqui em C4? Tá caindo a dama, né? Então na verdade tá propondo aqui a troca de damas. Só que tá caindo aqui o cavalo de C4 também. É uma posição cheia das complicações, né? Mas vamos tentar simplificar aqui, né? A dama está atacando esse cavalo e o cavalo de C4 também está caindo. Então cada um vai tomar uma peça, né? O que não dá para fazer é cavalo tomar em C4 ou cavalo tomar aqui em E4, que aí está caindo a dama, tá bom? Resumindo, a situação é essa. Então, dama toma C4 foi jogado e dama toma E5, um cavalo para cada um. Mas agora está caindo aqui em E4, cuidado. Essa torre vem com ataque sobre A1. Bacana, né? Muito, muito bacana aí. O cálculo dos dois tá bem afiado, né? A torre então tá atacada, ela tem que sair daí. Torre E1, cravando o cavalo. Aí você fala, puxa, agora então o Capablanca tá ferrado. Será que ele não viu essa continuação? Esse cavalo tá atacado 3 vezes e tá cravado, né? Como é que vai fazer? Vai jogar F5? Não dá, né? Para jogar um lance desse, muito fraco. Então o Capablanca, claro, já tinha calculado tudo isso. E joga o lance cavalo D6. Atacando então a dama aqui, né? Muito bacana, uma sequência muito bacana, muito bem calculada aí do Capablanca. Dama C1 então, e agora o ataque aqui na dama continua. Dama em F6, cavalo aqui em E4 forçando aí a troca. Cavalo toma em E4, torre toma em E4. E agora a gente tem um final onde o Alekhine tem um peão a mais, né? Um final de torre, uma torre para cada um, uma dama para cada um e um peão a mais na coluna da torre. Será suficiente para levar isso para uma vitória? Vamos ver, né? Se o Alekhine ganhar aqui, acabou, ele é campeão mundial. O Capablanca não pode deixar isso de forma alguma. A partida segue com torre B8, torre E2, torre A8, torre A2, torre A5 tentando parar aí esse peão, dama C7 atacando a torre, dama 6 defendendo, dama C3 cheque, rei H7. E aí você fala assim, poxa, e agora, né? Como é que o Alekhine vai fazer? Porque esse peão está bloqueado, né? Não dá para ficar criando ameaças aqui. Se a dama atacar o peão de F, o rei defende. O rei tem vários jeitos de defender esse peão, né? E a dama vai ter que ficar, a dama e a torre vão ter que ficar defendendo aqui o peão de A, né? Na verdade não, o Alekhine vai para uma ideia muito interessante aqui. Até se você quiser encontrar o lance, quiser dar pause, vale a pena encontrar o plano, né? Mais do que encontrar o lance, encontrar o plano aqui de brancas, né? Acho que vale muito a pena, bem instrutiva essa posição, né? O que fazer nessa hora? Vou ficar defendendo meu peão de A4 e tal? Ou não, né? E aqui então eu espero que você tenha encontrado o plano, né? O plano do Alekhine é o seguinte, essa dama já está numa diagonal excelente, né? Tá segurando casas importantes aqui. A dama tá escrava defendendo a torre, a dama tá de olho na torre aqui de A5. Então o lance jogado foi torre aqui em D2, ó. Espero que você tenha encontrado, deixando o peão de A4, né? E aqui o Capablanca não pode capturar aqui em A4, senão torre D8 seria um lance vencedor, ameaçando simplesmente checkmate aqui em H8. Mas dá para defender com G5 para dar uma casa de fuga aqui para o rei. Dá, mas aqui as brancas continuam de uma forma bem intensa, com dama H8 cheque, rei G6, dama G8 cheque, rei F6 e aqui o bonito lance dama F8, ameaçando capturar aqui esse peão, dando cheque com ataque mortal, né? E também ameaçando a torre aqui, ganhando a dama. Duas ameaças, rei G6, torre D6 cheque. Não dá para defender todas essas ameaças. E seria uma posição vencedora aqui para as brancas, né? Então, por isso que torre D2 foi um lance exclama aqui da posição, né? Partindo aí para um ataque realmente. Dama B6 foi jogado segurando aqui a casa de D8. Agora a dama continua defendendo a torre, mas também está segurando o D8. E a partida segue com torre D7, a torre na sétima. A coisa começa a ficar perigosa aqui para o Capablanca, o peão está atacado. Dama B1 cheque, rei H2, dama B8 cheque, G3, torre F5. Olha que sequência bacana do Capablanca. Ele conseguiu criar algumas fraquezas aqui como esse peão de F2, defendeu F7,
né? Então tá jogando com tudo aí o Capablanca. Ele quer, né, de qualquer forma, ter alguma oportunidade no jogo, que seja de vitória ou que seja até mesmo de empate, para continuar no match. A dama D4 foi jogado, com a terrível ameaça aqui de torre D8, seguido de torre H8 com checkmate. A dama em F8, agora pelo menos se a torre vier para D8 eu consigo bloquear aqui, né? O Capablanca consegue bloquear em G7. A torre D5 foi jogado, a torre F3 evitando aí a troca, e aqui o lance H4. Vale dizer que aqui o Alekhine perdeu uma oportunidade de arrematar a partida com o rei G2, e esse lance é complicado, por quê? A torre aqui não tem para onde ir, né? Se vier para cá vai trocar e vai ficar com uma estrutura totalmente débil. E se sair, por exemplo, aqui para A3, agora sim torre D8 seria um lance fatal aqui da posição, né? A dama G7, por exemplo, a dama aqui em F4, e é uma posição complicadíssima aqui. Por quê? Vamos imaginar uma possível continuação aqui, ó, F5, a dama aqui em D6 ameaçando agora a entrada da torre. Torre toma em A4 e torre D7. Vai perder a dama, tá bom? Então, complicada a situação aqui. Depois de torre F3, o Alekhine não foi para rei G2, mas ele continua aqui com H4. A dama H8, então antes que seja tarde, o Capablanca aí tentando trocar essa dama monstra aí dessa diagonal. A dama B6 tentando manter aí a dama no tabuleiro. Dama em A1, o Capablanca vai tentando pelo menos criar alguma possibilidade aí de contra-ataque. A dama tem que ficar escrava defendendo aqui em F2. E aqui, quem sabe, né? Ele conseguir jogar aqui, de repente, com a dama aqui em F, ou dama em E, enfim, conseguir criar um ataque aqui nesse peão, pode ser bacana, né? A rei G2 foi jogada, não permitindo, então, a entrada da dama e também atacando a torre. Torre F6, essa torre está defendida pela dama e atacando a dama das brancas. Dama D4 aqui pelo Alekhine, propondo aí a troca, né, das damas, mais do que propondo, forçando, né? A dama está atacada também, se você tirar a dama, perde a torre. Então é obrigado a trocar. Dama toma D4, torre toma D4. E a gente está no final, então, de 4 peões contra 3. Um peão da coluna da torre, uma torre para cada um. Será que o Alekhine consegue vencer isso? Será que o Capablanca consegue empatar? Né? Falar que o Capablanca consegue vencer aqui essa posição, a gente já sabe que não dá, né? Mas será que dá para empatar? Vamos ver. Rei G7, A5, avançando aí o peão. Torre A6. Torre D5, defendendo o peão de A5. Torre F6, a torre D4, torre A6. Aqui o Capablanca vai tentando repetir alguns lances. E aqui torre A4. Essa é a ideia correta do Alekhine, passar a torre por baixo aqui do peão. E quem sabe trazer o rei, então, para perto da posição. E isso daqui seria realmente vitorioso, né, para ele. O Capablanca não pode permitir isso, então ele vem com o rei aí para o centro. Ele já sabe que o Alekhine vem com o rei dele também. Rei F3, rei E5, rei E3. H5, então parando aí possibilidades de avanço de peões na ala do rei. Rei D3, rei D5, rei C3, rei C5. E aqui o lance, a torre A2 foi jogado. Rei B5 encostando aí no peão. E o lance rei B3. Esse lance é bastante perigoso. A ideia aqui, claro, do Alekhine é o seguinte. Não dá para capturar aqui o peão de H5. Esse seria um final vencedor para as brancas. Simplesmente torre toma, rei toma. E o rei aqui, depois de rei C4, o rei das brancas vai chegar primeiro ali nos peões, tá bom? Rei B6, rei D5, ó, a gente vê que esse final aqui, ele é vencedor para as brancas, tá? Rei E5, ó, não tem muito o que fazer. Rei D7, rei F6, e aqui se defender aqui com rei E8, F3. Não é um final tão simples, né? Mas é vencedor. Rei F8, por exemplo, F4, ganhando a oposição. E aí, rei E8... Bom, vamos pensar aqui, né? Rei G7... Não, F5 aqui. G também F5, rei também F5. Não é tão intuitivo, né? Que esse seria um final vencedor para as brancas. Mas tá bom? Se jogar rei E7 aqui, rei G5. E agora a gente já vê o problema todo, né? Tá caindo o peão de H. E não tem o que fazer. Aqui as brancas vão com... O peão de H vai criar muitos problemas, né? E se o rei for defender o peão de H, cai o peão de F. E o outro peão vai ser coroado. Então aqui não tem como realmente as pretas segurarem a posição. Mas não é tão intuitivo, né? Mas então por isso que não dá para tomar aqui em A5. No entanto, aqui o Capablanca teria um lance bastante interessante. Ele não foi o lance jogado. Que seria o lance torre F6. A gente volta nesse lance daqui a pouco. A partir daqui seguiu com rei C5. Rei C3. Rei B5. Tentando repetir aí alguns lances. Só que agora o Alekhine muda o plano. Agora que o rei do Capablanca está desviado aqui
para essa ala. Agora o rei dele vai tentar entrar na outra ala. Rei D4, a torre D6 cheque, rei E5, torre E6 cheque, a rei F4 e agora esse rei aqui vai querer se infiltrar por aqui, ó, e não tem muito como evitar, né? A rei A6 foi jogado parando aqui o peão. E agora rei G5, a coisa começa a complicar aqui para o Capablanca. Torre E5 cheque, olha o rei entrando aí na posição, rei H6. Torre F5, defendendo o peão de F e atacando o peão de F2. Só que aqui F4 foi jogado, não tem mais ameaça aí sobre os peões. A torre C5, torre A3, defendendo então o peão de G3, não permitindo a entrada da torre. A torre C7, defendendo o peão, rei G7. E agora a gente percebe que a coisa está complicada, né? Essa torre está escrava defendendo aqui o peão. E como continuar aqui? Torre D7, defendendo o peão. E agora F5. Um lance muito instrutivo aqui do Alekhine, tentando então quebrar aí a estrutura de peões do Capablanca. G também F5 foi jogado e agora rei H6, com ideia similar àquele final que a gente viu lá com torre também A5 e tal. Agora o peão de H tá fraco, né? F4 foi jogado, G também F4, torre D5 defendendo o peão de H, rei G7 agora atacando aqui esse peão de F, torre F5 defendendo e atacando o peão de F, torre A4 defendendo o peão de F4 e rei B5 foi jogado aqui atacando a torre. Torre E4, a torre continua defendendo o peão de F. Rei A6 aqui foi jogado e aqui, né, gente, não dá pra capturar aqui esse peão, senão simplesmente torre aqui cheque e é um final vencedor para as brancas. Forçando a troca aqui, esse peão vai cair e esse peão vai ser coroado, tá bom? Então, depois de torre aqui em E4, não dá para capturar esse peão. Rei A6 foi jogado, tirando então o rei dessa horizontal aqui para não ter essa forçada de trocas aí de torre com final vencedor. Rei H6 aqui foi jogado, torre toma em A5, continua defendendo o peão de H. Torre E5, propondo aí as trocas indo para um final vencedor, não dá para trocar essas torres, a gente viu. Torre A1 então, rei toma em H5, torre G1, e aí a estratégia do Alekhine parece estar dando certo, né? Torre G5, rei H1, torre F5 e agora vai cair mais um peão. Então aquele lance do Alekhine de desestruturar aí os peões, né? Aquele lance F5 foi genial, né? Rei B6, torre toma em F7, rei C6 e aqui torre E7. E aqui o Capablanca abandonou a partida e perde o seu título mundial, né? Perde o título mundial que ele ficou aí de 1921 a 1927, então detentor aí do título. E agora ele perde esse título pro Alekhine. E nós vamos comentar algumas coisas aí, tanto sobre o match. E antes de falar sobre o match, o rematch, né, e toda a polêmica envolvida nesse assunto, vamos só voltar naquela posição que eu queria analisar com vocês, gente. Aqui, ó, depois de rei B3, né, que foi o lance jogado, a gente viu que não dava para capturar em A5. A gente viu até um final complexo, né? Mas aqui o lance torre F6 eu falei que poderia ter sido jogado. Qual que é a diferença, tá, gente? Aqui uma possível continuação A6. A diferença é que se tivesse jogado A6 aqui, as pretas podem vencer, ó, com torre F3 cheque. E agora esse rei tem que voltar, ó, não tem como. O rei tá segurando essas três casas. E depois de rei B2, torre toma em F2 cheque. Rei B3, torre toma em A2, rei toma em A2, rei toma em A6. Esse é um final vencedor para as negras, tá bom? Mas depois de torre F6 ali, ó, rei B3, torre F6, as brancas não precisam avançar o peão aqui. Elas podem defender o peão de F jogando F4. E aí depois de torre E6 continua com o tema aqui de ameaçando aqui o cheque. Rei C3 não permitindo então aquela sequência. Agora, ó, se der cheque, o rei pelo menos tem a casa D4. Mas aqui torre C6 cheque, rei D4, torre D6 cheque, rei E5, torre E6. Você vai falar, poxa, mas essa continuação é bem parecida, né? Rei D5 e rei A6, bem parecida com a continuação que aconteceu no jogo. Qual que foi a diferença? A diferença é que ao forçar as brancas jogarem F4, o rei das brancas não teve a possibilidade de entrar em F4, G5 e H6, como seguiu na partida. E essa posição aqui, apesar do peão a mais, é muito difícil de encontrar um plano vencedor aqui para as brancas nesse final, tá bom? Não que não pudesse vencer, mas seria realmente muito complicado, tá? Muito mais difícil do que realmente aconteceu. Vamos voltar ali para a posição final da partida para comentar algumas coisas. Depois de torre E7, então, o Capablanca abandonou a partida e perdeu então o seu título mundial. O Alekhine é o novo campeão mundial. E agora entra toda a polêmica aí do rematch. O Capablanca e o Alekhine nunca mais voltaram a se enfrentar
num duelo do Mundial. E aí dizem, né? Vamos falar quais são, o que as pessoas falam sobre isso. Muita gente fala que o Capablanca morria de medo de ter um rematch e perder de novo, né? O Capablanca sempre foi um jogador muito confiante, muito autoconfiante, extremamente autoconfiante. Dizem até algumas pessoas que esse foi o problema desse match, que ele não se preparou muito, que ele não estudou muito e tudo mais. E já o Alekhine, o Capablanca confiou muito na própria genialidade e tal, e que o Alekhine teria se preparado por 5 anos, estudou e tal, não sei o quê. Então dizem que depois dessa derrota o Capablanca, essa autoconfiança dele teria sido abalada e que ele teria receio de jogar novamente com o Alekhine. E da mesma forma o Alekhine teria receio de jogar com o Capablanca, porque ele tinha dentro de si que o Capablanca seria o único, talvez, que pudesse ter condições de vencê-lo, né? Essa é uma das teorias. Muita gente atualmente não concorda com essa teoria. Dizem que o Capablanca, na verdade, o problema todo foi um problema financeiro. Vamos explicar essa situação. Para jogar contra o Capablanca, o Alekhine teve que desembolsar $10 mil. Pessoal, $10 mil em 1927 é equivalente a $150 mil de hoje em dia, tá bom? Então é uma quantia bastante relevante que o próprio jogador tinha que conseguir. Era uma condição que o Capablanca estabeleceu quando ele era campeão mundial. Ele falou, olha, para alguém jogar comigo tem que entrar com essa quantia, tá? de $10 mil. Que seriam $150 mil, né? E o Alekhine não tinha essa grana. Esse foi um dos motivos para demorar tanto, né, o match entre os dois. E o Alekhine conseguiu, cara, conseguiu o apoio, acho que da Federação Argentina, que gostava muito do Capablanca e queria ver esse match acontecendo e tudo mais. E acabou não dando certo, né, para os argentinos, que quem venceu aí foi o Alekhine. Mas enfim, os argentinos pagaram pro Alekhine jogar porque eles queriam ver o Capablanca ganhar. Olha que coisa, né? Então foi assim, uma luta enorme pro Alekhine juntar essa grana e tal. E agora ele é o campeão mundial e agora ele impôs as condições iguais pro Capablanca. Ele falou o seguinte, pra jogar um match eu aceito. Só que eu também, minha condição é essa, tem que entrar com $10 mil, que seriam $150 mil. E o Capablanca, dizem alguns, que nunca conseguiu juntar esses recursos financeiros, então que essa teria sido então a principal razão de não ter acontecido um rematch entre os dois. Não se sabe, teria o Alekhine colocou as mesmas condições, ele não colocou nenhuma condição diferente, né? Então ele tá no papel dele, né? Mas enfim, muitas outras polêmicas existem. Aí se você souber também de alguma coisa, posta aí nos comentários. Se você tiver uma opinião diferente, se você souber de alguma informação aí que a gente não sabe, posta, que vale muito a pena. Mas o fato é que o José Raul Capablanca nunca mais viria a disputar o título mundial, né? E o título então agora tá nas mãos do Alekhine. E a gente continua então a nossa playlist com o reinado aí do Alekhine e a gente vai ver como é que segue esse reinado aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal, valeu!